volta para mais um bloco do Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que continua conosco. Você pode rever as entrevistas através do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Neste bloco nós temos a alegria de receber a professora Andresa Tavares, que já está aqui conosco, a quem agradecemos a presença. Tudo bem, professora? Como vai? Tudo bem, Pito Júnior. Nós que agradecemos esse convite atencioso de sempre. Todo mundo sabe que o seu programa, o seu jornal, seu jornalismo só verdadeiramente entrevista e recebe pessoas sérias, e a gente fica muito feliz em poder vir aqui compartilhar nosso pensamento sempre. Prazer recebê-la, e eu estou vendo que a senhora está aí diplomada, né? Com um diploma aí do CSM, nos fala o que é exatamente isso. Exatamente, está aqui, conforme eu prometi ao comandante Fabrício. 24º. Do 24º CSM, unidade do Exército aqui, sediada em Natal, né, capital do Rio Grande do Norte. Isso aqui, Pinto Júnior, foi uma homenagem que o 24º CSM nos conferiu na última semana, né, do mês de dezembro, em reconhecimento pela nossa atenção didático-pedagógica. Eu gostaria de ressaltar aqui o carinho que nós do PIBID, nós do IFRN, e também por meio assim, dessa atenção ampla, né, que nós temos no meio de comunicação, aqui no Conexão Potiguar, no portal, né? A gente sempre está fazendo assim, alguns textos preocupados com o desenvolvimento humano, preocupados com sinalizações didáticas para o desenvolvimento de aprendizagens, para a aquisição de valores, para o desenvolvimento da moral e da ética. E aí, de repente, a gente agrada aos ouvidos e ao coração dessa turminha que é tão importante para a nossa existência, né? Para a organização da nossa cidade, do nosso estado, que é a turminha das nossas Forças Armadas, e aí o Exército nos conferiu essa homenagem em função da nossa presença destacadamente também ao Conselho da Cruz Vermelha, não é? Conselho esse que o senhor será muito em breve convidado para também passar a fazer parte dessa composição política. Você tem uma militância na Cruz Vermelha, me fala um pouco sobre isso. Tenho sim, tenho uma militância, eu sou conselheira, eu represento a bancada da educação, eu quem sou responsável entre os 20 conselheiros, né, da Cruz. A Cruz Vermelha é uma entidade extremamente séria, extremamente importante. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos grandes preocupações. Eu vou aqui citar o principal desastre, né, que aconteceu e que nós tivemos assim, uma função muito importante, inclusive com um resultado muito feliz, que foi a ausência de vítimas fatais. E aí eu trago à memória de todos os nossos telespectadores o desmoronamento, o deslizamento de terra ali na região de Mãe Luísa, que aconteceu no ano passado, né, em função das grandes chuvas e em função da posição estratégica da Cruz Vermelha, que na época a nossa sede ficava bem ali, no início muito próximo ali daquela região da Ponta do Morcego, bem próximo onde aconteceu um acidente. Então, a nossa equipe de socorro, né, de pronto-socorro e pronto atendimento, foi uma das primeiras que chegou ao espaço, né, da tragédia, sem falar que também partiu de nós o acionamento juntamente com os civis que estavam lá, né, no desespero da catástrofe, para as forças. Então, bombeiro, marinha, aeronáutica, polícia militar, todo esse contingente, né, ele também foi somatizado com o nosso corpo de pessoas que fazem parte, tanto civis como gestores da Cruz Vermelha, para a gente poder ajudar no acidente. Tem um vídeo da Cruz Vermelha, que ele é 1 minutinho, eu recomendo aqui que o nosso telespectador pesquise ele na internet. É um vídeo que ele não tem linguagem, ele é um vídeo que é apenas um fundo musical, um instrumental, e um jovem com a camisa branca e a cruz vermelha correndo em direção ao desastre, a uma catástrofe, e o efeito manada da população fugindo, né, desse desastre. Então, ser membro da Cruz Vermelha é exatamente isso, é ter humanidade o suficiente para querer enfrentar os problemas, os desastres, as catástrofes, com esse desejo enorme de querer ajudar, de querer provocar o desenvolvimento humano. Um outro ponto que eu anotei aqui para a gente conversar diz respeito ao Congresso Nacional que a senhora participou de formação dos professores. Exatamente. Compartilhe conosco. Pinto, eu tenho tido a graça de vir aqui sempre ao seu programa e falar do momento de efervescência que a política educacional do RN e do Brasil tem vivido no último bimestre, né? Apesar dos contrapontos, a gente tem discutido muito, né, a questão da medida provisória, a questão da PEC, que de alguma forma coloca assim um certo conflito, né, nessa energia aí que compõe a política educacional. Mas em matéria de produção do conhecimento, o nosso país, o nosso estado também vem atravessando um momento bastante fértil. Então, nesta última semana de dezembro, a gente pôde comparecer lá em Curitiba e prestigiar o evento mais importante que aconteceu no nosso país neste ano de 2016, relacionado à formação de professores, né? Então, foi o 6º ENALIC,
que é o encontro dos estudantes da licenciatura, o principal encontro voltado para este público que desenvolve sua formação superior vinculada aos cursos de licenciatura, ou seja, aquela turminha que escolheu ser professor realmente. E a gente destaca aqui a importância desse evento, porque é um evento que ele fortalece essa formação dos licenciandos. A gente repete aqui, sem professores, o país, o Estado, a nação, ele afeta diretamente todos os outros estados profissionais, né? Porque o professor é aquele grupo de profissional que vai iniciar a trajetória acadêmica profissional de todos os outros setores. Então, tivemos a oportunidade de interagir com o grande teórico Antônio Nóvoa, que é um pesquisador no campo da formação de professores, né, que trouxe para milhares de pessoas, um evento enorme, né? Aconteceu lá na PUC, Paraná, por coincidência também funciona as instalações da Escola Marista, de lá do Paraná, funciona no mesmo local, e a gente já enamora com as propostas do Marista daqui, né? Ficou assim um clima, a gente se sentiu bastante em casa. Aconchegante. Isso. E uma das sinalizações que Nóvoa fazia, né, que a gente destaca aqui, é a importância do estudante de licenciatura experimentar os espaços públicos para além dos espaços escolares de formação, né? E aí eu volto para o início da nossa entrevista, quando a gente traz aqui a homenagem do Exército Potiguar, né, a nossa atuação como professor. Isso aqui acontece... Um reconhecimento de todo o trabalho, né, professor? Isso, mas isso aqui acontece, Pim, porque a gente tira os meninos da licenciatura e leva lá para a base naval, para os portões abertos da aeronáutica, para o 24º CSM, para aprender como é também que esta organização, que é não escolar, mas que tem tudo a ver com os princípios educativos, funciona, como é que preparam a sua entidade para a vida. Na medida em que a gente faz esse exercício, a gente está dizendo para o nosso licenciando, mesmo antes de ouvir Nóvoa falar, que é importante frequentar os muros para além do ambiente acadêmico, porque ser professor significa estar preparado para entender organizações, as múltiplas organizações, a diversidade das entidades que preparam para a vida, né? Então, nós aqui do IFRN já temos praticado isso, nossos estudantes de licenciatura já entendem que realmente frequentar diversos espaços públicos, e a gente está chamando para isso museu, parques ecológicos, né? Espaços de complementação escolar, por que não um jornalismo de bom gosto como o que você desenvolve, seu portal, né? Boas revistas, bons espaços de organização do pensamento, de aquisição de conceitos, que realmente vão tornar o sujeito muito mais maduro do ponto de vista da organização do seu pensamento, da aquisição científica. As conexões todas com a sociedade é preciso ser feita, né? Teve uma época em que as universidades recebiam muita crítica no sentido de que toda a sua produção ficava restrita às suas prateleiras, em suas teses impressas lá, sem chegar até as comunidades, até as pessoas, a não ser aquelas pessoas que a defenderam, os familiares ou amigos mais próximos, né? Eu acho que as novas tecnologias podem, inclusive, contribuir com a disseminação, né, do que é produzido no âmbito acadêmico, e você é um símbolo disso. Lhe cumprimento e agradeço por você estar conosco no programa de hoje. Muito obrigado. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Andressa Tavares. Muitíssimo obrigado ao amigo telespectador. Não saia daí, a gente volta em um minuto com mais um bate-papo. Olá, Pinto Júnior, bom dia. Eu tenho uma dica importante para o amigo que está em casa nos assistindo. Todos nós precisamos transitar pelas ruas e avenidas da cidade para nos locomover, não é verdade? De automóvel, de moto, de bicicleta ou mesmo a pé, tudo o que a gente precisa é de paz e harmonia para chegarmos com tranquilidade ao nosso destino. Mas, infelizmente, nem sempre acontece dessa forma, né? Sabe por quê? Tem muita gente tomando atitude errada no trânsito. Tem gente que bebe e dirige, tem gente que usa o celular enquanto dirige, tem motoqueiro que não usa o capacete e por aí vai. Olha, fazer o trânsito que queremos depende apenas de nós. Quando obedecemos limites de velocidade, respeitamos a faixa de pedestre, mantemos uma distância de 1,5 m ao ultrapassar um ciclista, quando não fechamos o cruzamento e quando respeitamos as vagas de idosos e portadores de deficiência. Beber e dirigir, então, nem pensar. Usar o celular enquanto dirige, esqueça, muito menos. Nas estradas, ruas e avenidas, faça a sua parte. Um trânsito seguro está em nossas mãos. Uma campanha do Detran e Governo do Rio Grande do Norte.